Olá, olá, sejam bem-vindos! Quais são os 5 passos para você começar na massagem e não errar? Será que você cometeu algum erro no meio do caminho? Ou será que você fez alguns dos passos e não fez os outros e aí não sabe o que está acontecendo? Essa é a hora de você saber onde você está errando e como você pode acertar. Então vamos lá para o primeiro, tá? O primeiro passo, o seu primeiro nível é você aprender massagem, é você estudar. Nívia, sério que você está falando isso? Sério. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui para ajudar você nessa missão. E como eu quero ajudar você nessa missão, tem um monte de pessoas por aí afora, e você sabe disso que eu estou falando, que não faz curso, que não estuda, que fica caçando coisa na internet e que começa a atender, e isso gera uma má fama da nossa área. Isso gera uma má fama na área da massagem. Então, você quer essa má fama? Você quer que as pessoas te olhem como uma pessoa que não é profissional? Ah, o fulano lá, sei lá, sei lá onde que ele aprendeu isso, ele nem estudou e está fazendo, está se metendo a fazer isso. Então, esse número 1, que é o aprender, o estudar, o mínimo que todo mundo deveria ter em mente. Só que, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm em mente isso. Elas acham que não precisam estudar, que não precisam fazer o curso, ficam só caçando, né, coisas gratuitas, e aí acham que caçando coisas gratuitas elas vão atender, vão estar habilitadas a atender. Não, eu desconheço curso gratuito que te habilita a atender com massagem. Eu desconheço. O que existe são eventos, são workshops que vão mostrar para você como que é que você pode atuar, né? Vão abrir para você uma amplitude das possibilidades, vão te dar um início para quê? Para que você faça, às vezes, num familiar, para que você faça, às vezes, num amigo, né? Mas não, você não vai poder atuar profissionalmente. Para atuar profissionalmente, você precisa ter uma certificação, né? Você precisa estar certificado. Então, vocês estão aqui agora, vocês estão buscando ser reconhecido na área da massagem, certo? Então, já que você está buscando esse reconhecimento, existem outras pessoas que não estão com tanta seriedade quanto você. Então, se você está aqui, eu sei que você tem essa seriedade, eu sei que você sabe da importância de estudar. Então, estudar e aprender é o primeiro ponto. E aí, o que você vai estudar? Nívia, o que você recomenda? Como é que você faz? Primeiro, você tem que se identificar com aquilo que você está estudando. Você olha aquilo, você se identifica, você acredita naquilo que você está estudando? Você gosta daquilo que você estudou? Se sim, maravilha, você vai para o próximo passo. Se você já estudou, mas você não se identifica, se você já estudou e você não gosta, você tem que ficar nesse primeiro passo para estudar, para se aperfeiçoar e para se identificar com aquilo que você vai fazer em outra pessoa. Como é que você vai atender uma pessoa com algo que você não gosta, com algo que você não se identifica, tá? E por que eu tô falando isso para vocês aqui? Porque eu, um dia lá atrás, já tive vários momentos na minha profissão, na minha jornada, e que eu trabalhei com muitas terapias. Inclusive, trabalhei na parte estética, tá? Então, além das terapias integrativas, eu também já trabalhei com a estética. E aí, o que acontecia? Eu recebia muitos clientes querendo fazer massagem modeladora, e eu não fazia. E eles me pediam para fazer. Ou seja, eu tinha clientes que pediam para fazer massagem modeladora, eu não fazia, eles insistiam para eu fazer, muitas vezes pediam, né, se eu não poderia fazer por algum motivo, e eu sei que tem cliente que te pede para, às vezes, até fazer um curso, só que você não gosta. Então, por que eu não fazia? Porque eu não gostava. Como é que eu ia fazer no meu cliente algo que eu não gostava de fazer? Não fazia nenhum sentido para mim aquilo, tá? Então, se você estudou, já fez esse nível 1 aí, só que você não está gostando, não está se identificando, para e repete esse nível. Vai estudar outro curso que você se identifica, que te traga confiança, uma metodologia que te traga resultado.
que tem embasamento, tá? Então, precisa voltar para esse nível se você não está contente com aquilo que você está fazendo. Ai, Nívia, sabe o que é? Eu já atendi um monte, meus clientes gostam do meu atendimento, mas não estou gostando do que eu estou fazendo, eu não gosto mais dessa técnica que eu uso, então precisa reforçar esse nível 1 aí, para que você vá para o nível 2, tá bom? Tem alguém, assim, que está nesse nível, ó, a estética está falando, é verdade. Então, alguém se identificou com isso? Alguém já fez algo que não gosta e pensou, puxa, eu não gosto de fazer isso. Eu não estou gostando mais disso que eu estou fazendo. Você já pensou alguma vez, né, nessa questão? É importante você refletir sobre isso. Aí você vai para o segundo passo. Você vai para o segundo passo, que é o quê? Praticar. Uma vez que você estudou, que você aprendeu, você precisa praticar. Praticar em quem, Nívia? Na família, nos amigos, né? Você já estudou o seu curso online ou você já estudou o seu curso presencial? Você já assistiu às aulas do curso? Você precisa praticar, porque só de ouvinte você não tem como começar. Não tem como. Você precisa fazer esses próximos passos. Então, você vai praticar, praticar, praticar. Vai praticar bastante. Tem gente que faz 1, 2 vezes e fala, ai, mas sabe o que é? Eu fiz massagem no meu marido, ele não gostou. Você fez quantas vezes massagem nele? 1 vez? 2? Faz 10 vezes para ver se não vai ficar melhor a sua massagem, da primeira para a última. Ai, sabe o que é? Eu fui atender uma cliente e aí ela não gostou. Aí ela falou que minha pressão não estava boa, falou que eu machuquei ela. Você fez uma cliente? Pera lá, faz 10, faz 20. Faz 20 clientes para você ver se não vai estar melhor na 20, tá? Então precisa praticar. E aqui a gente não está nem no nível de cliente, tá? Eu falei cliente para você, mas a gente não está no nível de cliente pagante ainda, a gente está no nível de cliente voluntário. Tem 2 tipos de cliente: o cliente pagante e o cliente voluntário. A gente está falando aqui do cliente voluntário. O que é esse cliente voluntário? É qualquer pessoa que você atende de graça para praticar. Você está contribuindo com a pessoa de graça. Por quê? Porque você precisa de ajuda e ela está contribuindo com você porque ela está ali se doando para você poder praticar a sua sessão, tá? Então, depois que você foi para esse nível, depois que você já fez a sua prática, você vai para o terceiro nível, que é entrar em campo. O que é entrar em campo? Aí você entra no nível de cliente pagante. Entrar em campo é sair da prática e vou me jogar, vou entrar em ação, vou vender a minha massagem, vou cobrar pela minha sessão de massagem. Sim, depois que você estudou, praticou, você merece cobrar pelo seu atendimento. Você merece, escreve aí, eu mereço cobrar pelo meu atendimento. Tem muitas pessoas que acham que não pode cobrar, que não querem cobrar, que o cliente vai achar caro. Escreve aí nos comentários, eu mereço cobrar pelo meu atendimento. Se você está nesse nível 3, já entrou em campo, já está cobrando pelo seu atendimento, escreve 3. Se você não está cobrando ainda, escreve 0, tá? Você precisa cobrar, fazer atendimentos pagantes. Nívia, mas eu tenho medo de errar e machucar o cliente. Você nunca vai ficar boa se você não entrar em campo. Você nunca vai perder esse medo de errar se você não entrar em campo. Você nunca vai fazer a massagem e ajudar de fato o seu cliente se você não entrar em campo. Então, não existe outra forma de você ficar boa no que você faz, de você ter resultados nos seus atendimentos que não seja essa. Você precisa entrar em campo. Para agora, respira fundo e escreve aí uma frase bem grande. Eu vou entrar em campo na data tal. Anota uma data. Ai, Nívia, mas eu fiquei apavorada porque eu não sei se eu vou estar pronta. Uma vez que a gente coloca a data, as coisas vão se encaminhando, você vai se preparando para chegar naquela data. Se você não coloca a data, você vai jogando e empurrando com a barriga e nunca vai acontecer. Então, se você deseja que nunca aconteça, você não vai marcar data. Agora, se você é um guardião da massagem e deseja que as coisas aconteçam para você nessa área, coloca a sua data agora, tá? Coloca a sua data agora para entrar em campo. Eu vou entrar em campo tal data.
Ai, mas como é que eu vou fazer para conseguir cliente? Calma, você está querendo sair correndo. Primeiro começa andando, dá os primeiros passos. O primeiro passo é colocar a data. Depois você vai pensar como é que você vai fazer isso. Você vai olhar para as ferramentas que você tem, olha para o curso que você tem, olha para as aulas que você já estudou. Você vai captar essas ferramentas. Então, você vai colocar a sua data aí, se você ainda não colocou, tá bom? E aí, vocês estão colocando, ó, setembro, outubro, não é o mês. Gente, não é o mês, sabe? Porque o mês tem 30 dias. E aí você vai empurrando até chegar a última data do mês e não faz. É uma data. É outubro? É 15 de outubro. É 2 de outubro. É setembro? É 7 de setembro. Data. Não tem essa de colocar o mês. É uma data. Ai, mas e se chegar lá e não conseguir? Aí você vai replanejar a data, tá? Então, coloque uma data. Qualquer projeto que você quer fazer na sua jornada, se não tiver uma data, ele não vai acontecer ou ele vai demorar muito mais tempo para acontecer, tá? Então, precisa colocar uma data. Próximo passo aí, vamos para o passo 4, tá? Para você que quer começar na massagem sem errar, qual que é o passo número 4? Tem gente que aprende, estuda, número 1, pratica, número 2, entra em campo, número 3, mas não fala para as pessoas mais próximas que está trabalhando com massagem. Você é esse tipo de pessoa? Porque eu fui esse tipo de pessoa durante um tempo. Pois é, eu fui esse tipo de pessoa. E aí eu entendi que, puxa vida, se eu não falo para as pessoas mais próximas que eu trabalho com massagem, ou que eu trabalho com aquilo que eu estou trabalhando, faz muito sentido. Por quê? Eu estou com vergonha de falar aquilo que eu trabalho, se é o que eu amo, se é o que eu gosto. Por que que tem vergonha? Por que que não fala para as pessoas? Então precisa falar. Ah, Nívia, mas as pessoas que eu conheço, ninguém vai fazer massagem. Não tem problema. Elas vão saber que você faz. E o fato delas saber o que você faz, isso vai pulverizando. Então, você precisa comunicar essas pessoas mais próximas, a sua família, os seus amigos. Se você trabalha em outra atividade, no seu trabalho, na sua rede de relacionamentos, as pessoas que você conhece, o porteiro, o zelador, que você fala, que você dá bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas que estão no seu círculo aí do dia a dia, falar para as pessoas mais próximas. Isso vai fazer com que você crie essas raízes. Às vezes, o zelador lá, ele não vai pagar uma massagem sua, ele não vai fazer massagem com você. Só que o fato de você falar, de você se expressar, que você atende com massagem, se ele ouvir alguém que está sentindo dor, aí passa um outro vizinho falando, nossa, estou com muita dor no pescoço. Ele vai saber disso e ele vai poder falar do seu trabalho, falar, olha, a fulana que mora aqui no prédio, a Rita mora aqui no prédio, ela faz massagem. Procura a Rita, ela vai te ajudar. Então, percebe a rede que você começa a criar e que não é necessariamente a pessoa que você fala, que você se comunica, que vai se tornar o seu cliente, mas essa pessoa que você fala, se comunica, ela pode ser um possível divulgador do seu atendimento. E aí ela traz clientes para você sem você perceber isso está acontecendo. Então, fale para essas pessoas. Você está no nível 4? Esse é o nível 4, tá? É o passo 4. Se você já falou para todas as pessoas, você está no nível 4. Se você não falou, começa a pensar, eu já falei para minha família, mas eu já falei para os meus amigos, eu já falei lá para a academia que eu frequento, eu já falei lá no grupo de yoga que eu vou toda semana, eu já falei no Pilates, eu já falei lá no salão que eu vou fazer a unha ou cortar o meu cabelo, já falei para as pessoas que eu trabalho com massagem. E lembra, essas pessoas são potenciais. O que eu estou falando aqui, eu estou abrindo o leque para vocês, porque tem gente que acha que pessoas próximas é só a família. Não é só a família. A família, sim, você precisa falar para a família, mas além da família, tem todos esses grupos que você participa.
Eu não sei se você tem alguma religião, se você frequenta algum ambiente religioso e que você tem um grupo da sua religião. Você já falou para esse grupo que você faz massagem? Esse ambiente religioso que você frequenta? Ah, Nívia, mas o pessoal lá, isso e aquilo. Tá, mas se você conhece essas pessoas, se você se encontra com essas pessoas, conta para elas sobre a sua profissão, fala que você faz massagem. Às vezes não, como eu falei, não vai ser essa pessoa que vai receber o seu atendimento, mas você vai lá no seu grupo de estudo, no seu grupo de religioso, e você fala, e daqui a pouco a pessoa, nossa, a minha mãe precisa de massagem. Ah, eu não gosto de massagem, mas a minha mãe precisa muito do seu atendimento. Então as coisas começam a ramificar, tá? Então, lembra de todos esses grupos, grupo da família, grupo de amigos, grupo do yoga, grupo do pilates, grupo da academia, grupo da religião, grupo do futebol, se você joga futebol, grupo do que mais que tem, gente? Grupo de um monte de coisa, e grupo de corrida, se você faz corrida, grupo do WhatsApp, se você participa de algum grupo de vizinhos, algum grupo da sua cidade, tem grupo da cidade, né, no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, de divulgação, de várias outras coisas. Coloque isso para as pessoas. Aqui mesmo, onde eu moro, tem um grupo de vizinhos. Então, coloque, se você está num grupo de vizinhos, seus vizinhos já sabem, expressa isso para as pessoas. Mesmo que você tenha vergonha, mesmo sem saber se a sua massagem é boa o suficiente, mesmo sem você ter local para atender, se você quer engrenar na massagem, você precisa falar para essas pessoas. Por quê? Porque você não precisa de um local para atender. Você não precisa ter a certeza de que a sua massagem é boa. Por quê? Porque a sua massagem vai ficar melhor a cada dia. Se a sua massagem não é boa hoje, estude para isso. Estude para melhorar. Estude para ter mais resultados com os seus clientes. Então, quanto mais gente você falar, maior é a sua rede de pessoas que podem se interessar. Então, se hoje você tem um número de clientes que você já está atendendo, que já conhecem o seu trabalho, e você ainda tem tantas outras pessoas para falar, fale para essas pessoas, abra esse leque, que eu tenho certeza que você vai naturalmente ter esse conhecimento de outras pessoas que você trabalha, e elas vão começar a te procurar à medida que você vai tendo resultados, tá? Então, é importante você ter essa rede e esse alinhamento que você precisa. Aí, vamos para o 5. Qual que é? O passo 5 é, fiz tudo isso, Nívia, já estou seguindo. E agora, passo 5, qual que é? O passo 5 é ter um grupo de apoio para que você possa continuar na sua missão. Nívia, como assim grupo de apoio? Grupo de apoio. Você tem um grupo que te ajuda, que te impulsiona. Por exemplo, hoje eu tenho um grupo de alunos. Os alunos da Massagem Flow, eles participam de uma comunidade. Essa comunidade é um grupo que impulsiona. Além da comunidade, a gente tem os nossos canais de comunicação com os alunos, por e-mail, pelo WhatsApp. A gente tem esse canal de comunicação direto com os alunos. Então, os alunos da Massagem Flow, eles estão amparados, eles estão num grupo. Por quê? Porque quando eles precisarem de apoio, de suporte, eles vão ter com quem contar. Eu estou lá para que eles possam ter essa ajuda. Eu estou lá, a minha equipe está lá para impulsionar eles para o próximo nível, para o próximo degrau. Então, é para quê? Para pedir ajuda mesmo. Você precisa estar num grupo que te ajude e que quando você precise pedir ajuda, eles vão estar lá para te dar a mão. Então, hoje, eu e a minha equipe, a gente está lá. E a gente está lá para dar a mão. Então, só não pede ajuda quem não quer, porque a gente está lá justamente para isso, para ajudar, para ir para o próximo passo, para ajudar a seguir nessa jornada. E por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante, né? Estar dentro do grupo. Sabe por quê? Tem um tanto de gente que começa e para. Começa e para, começa e para. Começa, não deu certo, vou parar. Aí começa de novo. Não deu certo, vou parar. Não tá dando certo, vou desistir. Não tô tendo cliente. Será que é para mim massagem? Não tô conseguindo ter resultado com o meu cliente. Acho que vou desistir da massagem. Então, o grupo, ele vai te mostrar como que você pode seguir, mesmo com as suas dificuldades, porque todo mundo passa por dificuldade,
Todo mundo passa por desafio. Eu passo, você passa, todo mundo passa, gente. Todo mundo. E aí, sabe o que acontece? Na hora do desafio, na hora da dificuldade, muitos desistem pelo caminho e deixam o sonho para trás, deixam a missão para trás, param de trabalhar com massagem. Por quê? Porque não tiveram um grupo de apoio. E é uma porcentagem que segue. E essa porcentagem que segue é porque ela está engrenado e porque ela tem onde se apoiar, ela tem um grupo para ajudar ela a seguir em frente. Porque quer queira, quer não queira, as dificuldades vão aparecer, os obstáculos vão surgir. E quem vai estar do seu lado quando eles surgirem? Quem vai estar do seu lado para poder te ajudar? Então, por isso é importante ter um grupo de apoio. E quando eu falo grupo de apoio, não é a igreja, não é a religião. Ai, Nívia, é sério? Nossa, mas o pessoal lá da minha religião me apoia tanto. Não, eu não tenho nada a ver com a sua religião. Mas o que você precisa entender é que o grupo da religião é para cuidar daquele setor, daquela área. O grupo da religião estudou massagem? Não, né? Então, ele não é o grupo certo para você estar ali relacionado à massagem. O grupo da sua religião, ele é o grupo certo para aquele setor da sua vida. Agora, para o setor da área profissional, se você quer se direcionar para a área profissional, o grupo certo é qual? É aquele que está falando e está lidando com a área da massagem, tá? Por quê? Você não vai, vamos fazer aqui uma imagem, tá? Coloca uma imagem aí na tela para você. Imagina o seguinte, a manicure, que faz a unha lá, tira a cutícula, pinta e tal. Você acha que faz sentido a manicure pedir conselho e ajuda para um mecânico? Não faz, né? Coloca a imagem visual aí na sua tela. Não faz sentido, né? Por quê? Porque o mecânico não entende das unhas, ele não entende como é que faz para tirar a cutícula, ele não entende como é que pinta a unha. Então, quando eu falo de um grupo, é o grupo que está alinhado com aquilo que você acredita. Ai, Nívia, mas eu tenho lá o grupo de amigos. Poxa vida, meus amigos me incentivam tanto, a minha família também me incentiva tanto, eles me apoiam tanto. Só que quando você tiver dúvida, quando você tiver os desafios, é esse grupo que vai te ajudar? Nem sempre. Por quê? Porque a nossa família, os nossos amigos, eles querem o nosso bem, só que eles não sabem como nos ajudar. Por que eles não sabem? Porque eles não passaram pelo caminho que você está passando. Eles não estudaram massagem. Eles não sabem qual que é o próximo passo. Simples assim. Eles te querem bem? Querem. Mas sabe o que pode acontecer? Talvez eles falem assim, por que você não vai fazer um concurso público? Larga a massagem. Vai fazer outra coisa. Larga a massagem. O fulano de tal lá tá oferecendo um emprego para você trabalhar de recepcionista. Vai lá, a vaga do emprego tá aí. Larga da massagem. Então, a família, ela quer ajudar, só que ela não sabe. E aí ela acaba falando coisas que não fazem sentido e te desmotivando, te orientando para o outro caminho, que é o caminho que você não quer. Porque se você está aqui, você quer trabalhar com massagem. Então, você precisa ter essa orientação para a massagem. Então, lembra, participe do grupo certo. Participe do grupo que te impulsiona. Esteja entre pessoas que estão envolvidas na área da massagem, tá? Então, se você não tá, você precisa ter em mente, eu preciso ter pessoas para me ajudarem. Eu preciso ter esse grupo de apoio para que eu possa me impulsionar, principalmente naqueles momentos que vierem as barreiras, que vierem os obstáculos, mas também para te mostrar o seu próximo passo, tá? Eu tô aqui hoje fazendo isso por vocês. Lembra, se você começa e para, se você daqui uns dias tiver esse impulso de começar e parar, lembra, opa, o que tá me faltando aqui? Eu já fiz os 5 passos que a Nívia falou, ou eu fiz e parei, aí o que eu tenho que voltar lá do começo? Nívia, eu comecei e parei. Tem que voltar lá do começo para fazer os 5 passos, tá bom? E aí vamos para o passo extra. Você vai buscar parcerias para alimentar todos esses 5 passos que você já chegou até aqui. Por quê? Porque é aí que vai morar o crescimento.
É aí que você vai atingir novas pessoas que você não conhece. No passo, eu falei para vocês lá no passo 4 para você falar para todas as pessoas que você conhece. Só que tem pessoas que você não conhece ainda. E aí você vai começar a falar para essas pessoas que você não conhece. Por quê? Porque através dela você vai atingir novas pessoas. Talvez você nunca fez yoga na sua vida. Talvez. Só que na sua cidade tem estúdio de yoga. Se tem, talvez você nunca fez yoga, talvez você não conhece as pessoas que fazem, só que você pode ir até lá, nesse estúdio, falar com a responsável, fazer uma demonstração nela, falar sobre o seu trabalho e demonstrar, mais do que só falar. Oferecer para a pessoa, olha, fulano, eu vi que você tem aqui o estúdio de yoga, eu trabalho com massagem, eu gostaria muito de oferecer uma sessão gratuita para você conhecer o meu trabalho. Você topa? E aí, assim, você começa a buscar as suas parcerias com pessoas que você não conhece, tá? Nívia, posso buscar parceria com pessoa que eu conheço? Pode, claro que pode, tá? Você também pode. Mas lembra que a pessoa que você já conhece, você já deveria ter falado. Nívia, posso buscar parceria com quem eu já conheço? Pode, só que você já deveria ter falado, né? Você pulou o passo lá atrás. Lembra? A gente já falou desse passo. Então, aqui você tem que estar num nível para cima. Você tem que estar num nível para frente, que é o nível 6. Nível por nível. Se você pulou algum, talvez você se perca pelo caminho. Então, busca aí na sua cidade um estúdio de yoga, pilates, uma clínica de fisioterapia, uma clínica médica, uma academia, e academia tem várias hoje, né? Tem academia tradicional de musculação, tem academia de crossfit, tem academia de funcional, tem nutricionista, tem hotel, tem pousada, tem muitas coisas, gente, tem psicóloga, tem muitas pessoas na sua cidade que você pode buscar parceria. Então, esse nível da parceria é o nível mais avançado que você tem que ter feito todos os anteriores antes. Não adianta querer ir para esse último se você não fez os 5 passos para você começar sem errar, tá bom? Então, essa parceria você vai fazer de forma gratuita para a pessoa experimentar, para ela conhecer o seu trabalho. E aí sim você vai entrar na negociação da parceria para ela falar do seu trabalho para outras pessoas. Você pode oferecer mais sessões. O que você acha desse mês? Eu faço sessões uma vez por semana e aí você posta no seu Instagram, você divulga o meu Instagram, você fala para os seus clientes, para os seus seguidores sobre o meu trabalho. Ou seja, você está trocando o serviço, você está oferecendo o seu atendimento, em troca ela vai divulgar o seu trabalho, tá? E dessa forma você vai pulverizar ainda mais. Então, percebe a importância de você ter toda essa construção, né, do passo a passo, que são aí esses 5 passos para você começar na massagem sem errar. E aí, para finalizar, eu quero fechar aqui com vocês o seguinte: tem muitas pessoas que, quando vão começar, vão por um caminho que é o seguinte: Nívia, o que eu preciso para começar? Ontem eu respondi uma pergunta lá no meu Stories. Nívia, qual material eu preciso para começar? Nada, zero. Para começar, você não precisa de material, zero material. Só que aí é que está o erro. Muitas pessoas começam comprando material. Para que vai servir o seu material se você não tem cliente? Então, o grande erro das pessoas é achar que tem que comprar material e, pior ainda, comprar material sem estar atendendo. A minha metodologia, o que eu ensino para os alunos da Massagem Flow é: não precisa ter material. E eu preciso que você tenha clareza disso. Porque talvez você está achando que para começar, você precisa ter material e não precisa. O que você precisa é seguir esses 5 passos. Nívia, mas como que eu vou conseguir atender se eu não tenho material? Você não precisa comprar material, você consegue fazer atendimento dos seus clientes sem investir em material, tá? Você consegue fazer adaptações e criar adaptações. Não precisa de maca, Nívia? Não precisa de maca. Não precisa de creme, Nívia? Não precisa. Se você tiver o conhecimento certo, se você tiver a estrutura de atendimento, você não precisa. Então, o que você precisa? De estudo, de conhecimento. Com o conhecimento certo, você não precisa investir em materiais. Se você está investindo em materiais antes mesmo de ter os seus clientes, você já está começando errado. Por quê? Porque você está gastando o seu dinheiro e você nem sabe ainda se vai ter cliente ou não. Você nem sabe ainda como conquistar o seu cliente.
Ah, mas e o que eu faço, Nívia, se eu quiser comprar uma maca depois? Você pode comprar. Depois que você começou a atender, depois que você começou a ganhar o seu dinheiro com a massagem, aí você vai reinvestir em materiais. Aí você vai pensar em detalhes da sua sala, aí você vai pensar em detalhes da sua maca, aí você vai pensar em melhorar a estrutura do seu atendimento. E com isso você vai poder até aumentar o valor da sua sessão, porque uma vez que você melhora a estrutura do seu atendimento, você está melhorando aí a qualidade do seu serviço e você pode ir aumentando o valor da sua sessão, tá? Então, isso é muito, muito importante que você saiba para não cometer esse erro. Então, tudo que eu falei aqui, os 5 passos mais o sexto, que foi um passo extra, são os primeiros passos para você que quer começar sem errar na massagem, tá bom? Um beijo para vocês.